Para quem não me conhece, eu sou a Lili. Na verdade, eu sou a Elisângela. Eu dei meu testemunho aqui num culto de mulheres. Eu já falei que meu nome é Elisângela, mas eu não gosto de ser chamada assim. Então, todo mundo me conhece como Lili. E eu sou caçula de 4 irmãos. Depois eu vou pedir a Aline para projetar aqui umas fotos que eu mandei para ela. Eu sou casada com o Eliesmar. Sou casada com o Eliesmar, 7 anos de casada, 9 anos e meio juntos. Sou mãe do Roberto, do Luiz Roberto, que vou postar aqui daqui a pouco uma foto para vocês verem quem ele é. Mas eu quero compartilhar primeiramente um versículo que está em Isaías 55, versículos 7 e 8. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E eu tinha escolhido uma palavra no livro de Lucas, e o Senhor mudou totalmente o que eu ia falar. Isso nunca me aconteceu, tá, gente? Eu nem sei lidar com essas coisas. Tira meu salto. E eu não sei lidar com essas coisas, mas aconteceram tantas coisas essa semana, e hoje, assim, ainda teve essa perda desse irmão, que é do nosso grupo familiar, o irmão Genésio, e isso me fez pensar muita coisa. Principalmente de como anda a nossa vida com Deus. E muitas vezes, e a palavra ela fala assim, é aquele que está de pé, né? Cuide que não caia. E a gente precisa vigiar, porque a morte ela é rápida. Então, eu costumo falar com a Mary, assim, como a gente se converte quase todos os dias. Acho que todo ano, todo mês, a gente se converte de alguma forma, porque o Espírito nos mostra algo em nós que precisa ser deixado. Um pecado escondido que precisa ser deixado. E isso é a minha vida, todos os dias. E hoje eu tive um tempo com o meu filho, que no final eu quero falar mais sobre isso, de pedir perdão. Uma coisa assim, que o Espírito Santo ministrou por causa dessa palavra aqui também. E eu pedi perdão para ele de uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. E eu convidei ele para vir aqui. Aí, quando ele falou que ele não ia poder vir porque ele ia tocar, aí eu abri um vídeo e pedi perdão, e depois eu vou falar mais sobre isso. Mas eu quero falar sobre o testemunho da minha vida, da minha infância. Eu sou filha caçula, de 4 irmãos. Pode botar aqui, Aline, meus irmãos. E, ao contrário de muita gente aqui, de muitos jovens também aqui, eu não fui criada na igreja. Aquele lá são os meus irmãos gêmeos. E tem um irmão mais velho, que é aquele ali que nessa foto, no meu casamento, ele morava na Nova Zelândia e a gente não fez uma foto junto. Todo mundo, toda a família. E eu sou caçula, minha mãe eu não fui criada na igreja, minha mãe é da Umbanda, e até hoje ela é. E a minha avó, que já foi da Umbanda no passado, depois se converteu, e hoje ela é da Quadrangular. Aliás, a minha avó morreu, né? E ela que me levou uma vez para um retiro, que eu fui a primeira vez. E a minha avó estava sempre assim, vamos. Aí eu falava, então, e era minha mãe e a minha avó brigando, né, para levar, porque eu era a única que eu ia no terreiro de Macumba com a minha mãe. E eu tinha roupa e tudo, só não rodava lá e não desenvolvi, e também não recebi nada, graças a Deus. Porque nesse meio tempo o Senhor já estava fazendo uma obra. Eu queria que a minha avó orava muito, né? Minha avó da Quadrangular orava muito por mim. E a nossa infância assim, sempre foi muito pobre, uma escassez muito grande. A gente morava num barraquinho ali em Santo Antônio, que chamamos lá de Baixada. E nessa casa, nesse barraco, nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos nem banheiro. Era uma coisa assim, muito escassa, muito escassa. E o meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. E rapidinho eu preciso contar a história da minha família, do meu pai. O meu pai era casado com uma mulher, num bairro próximo, e ela teve um filho com ele, que é esse da Nova Zelândia. E meu pai dava convulsões, crises epiléticas, né? Ele era um aposentado. Depois dessas crises, ela acho que largou ele com esse bebezinho de 6 meses, que é o meu irmão. E meu pai conheceu a minha mãe, que estava grávida dos gêmeos.
de 7 meses. O meu pai assumiu a minha mãe, essa gravidez. A minha mãe assumiu o Eduardo, que tinha 6 meses, botou o sobrenome dela nele. E eu sou a filha do casamento deles. E depois que meu pai morreu morreu afogado ali em Santo Antônio, foi pescar, ele pescava, né? E estava na ponta de um barco e o senhor na ponta de outro barco. E ele deu essa crise epilética que ele dava, essas convulsões, e ele caiu. Na crise o corpo atrofiou, caiu, pesou. E o senhor que estava com ele, que era um idoso, ele não conseguiu chegar a tempo. E meu pai foi achado 3 dias depois, lá em Porto Santana. Já estava todo comido, assim, de siri. Eu me lembro da noite que isso aconteceu. Eu me lembro da pessoa falando que ele tinha morrido. E no outro dia, as pessoas falando, não deixa ela ver ele, depois que acharam, né, o corpo dele. Não deixa ela ver ele, está feio, não sei o quê. E essa foi a minha infância com os meus irmãos. E a minha mãe é uma pessoa, apesar de ser da Umbanda, ela é uma pessoa narcisista e é tóxica. E ela criou a gente, assim, batendo muito. Hoje em dia, eu olho assim, mas ela bateu, espancava, gente. Eu falo sobre uma coisa é corrigir, porque eu sou mãe, eu sei o que é corrigir. E outra coisa é você bater com requinte de crueldade. E se fosse coisas que eu não posso contar, daria cadeia. Mas isso não me fez, ou não nos fez sermos piores. A mãe teve 4 filhos, os 4 filhos, nenhum, até onde eu sei, usou droga, nenhum. E todos trabalham. E nós respeitamos os nossos pais, graças a Deus, nossa mãe, né? E só que como eu era mais nova, eu acho que eu dei bastante trabalho e comecei a namorar cedo. Então, como a mãe me batia muito, os meninos foram saindo de casa, eles vendiam amendoim, aí como um foi saindo, e eu comecei a namorar. Eu namorei com 13 anos, com o pai do meu filho. Eu namorei com esse homem 1 ano de namoro. E ele tinha 20 anos quando eu comecei a namorar com ele. Bem mais velho, ele já tinha uma vida sexual, e eu era virgem. E começamos, vamos tomar remédio. Comecei a tomar remédio, a minha mãe descobriu um remédio na minha bolsa, me expulsou de casa, queria me agredir, mas não deixaram. Saí de casa. E para mim foi um refúgio sair de casa, porque como ela me batia, para mim, eu queria sair daquilo ali que eu vivia, que era uma realidade não só de escassez, mas de violência que eu não queria viver. Namorei e fui morar com o pai do meu filho 1 ano, ficamos ali, tudo flores, tudo muito bom, tudo muito bem. Só que, assim, no namoro já tinha alguns sinais que a gente deixa passar porque a gente está apaixonadinha, sabe? Adolescentes, jovens que estão aqui, não se enganem com essas coisas. As pessoas dão sinais, e os sinais são muito sutis, e a gente está muito apaixonado para perceber, e depois é tarde. E foi o que aconteceu comigo. E puxava meu braço, falava comigo com violência, tanto que no dia que eu dei o testemunho aqui, eu falava, ele me chamava de Elisângela, e ele me chamava Elisângela, e eu odiava aquilo. Então, talvez, em terapia, um dia eu vou falar sobre isso, talvez seja isso que eu não gosto, que me chame assim. E ele sempre me traiu, só que eu não sabia. E continuei virgem. Aí perdi minha virgindade com este homem. Só que ele tinha uma vida sexual com outras pessoas, com outras mulheres. E nesse processo de perder virgindade, eu descobri que ele tinha colocado uma doença venérea em mim. Porque ele tinha uma vida sexual com várias mulheres que eu não sabia. E tive uma infecção urinária gravíssima, que fui descobrir no hospital, e depois fui descobrir o porquê dessa infecção urinária. E ele começou a me agredir, assim, sempre dava tapa, puxava meu cabelo, mas nada de surras, né? E a partir daí começou a me bater muito, para sair, para ficar em casa, sabe? Por motivos sérios e por motivos bobos ele me batia. Então eu vivi um relacionamento muito abusivo com esse homem. E eu tinha 14 anos, 14, 15, 16... 17, vivendo com esse homem me batendo, esse homem me traindo, e me traía com mulheres muito bonitas. E quando eu tinha 17 anos, eu engravidei. E quando eu engravidei, nesse contexto todo que eu saí de casa, a minha família é totalmente desestruturada, eles não são nem unidos,
falavam assim de mim que ela é safada, ela escolheu isso, sabiam que ele me batia, sabia de tudo. Mas ela escolheu isso, deixa ela. E eu vivia minha vida assim. Lá na casa dele, que morava ele, irmãs e sobrinhos, era uma casa cheia de gente. E tínhamos um quarto lá. Eu engravidei. Aí, quando eu engravidei, quando eu estava grávida de 7 meses, eu descobri que tinha uma mulher grávida de 4 meses. E hoje, assim, nessa história, este homem deixou 6 filhos. Registrado só o meu filho mais velho e a Roberta, que é a filhinha mais nova. Põe a fotinha do meu filhote. E Júnior nasceu, com esse sorriso lindo, um bebê muito amado, graças a Deus. E depois daí eu fui muito cuidada nesta casa. E o meu filho, ele via tudo acontecer, assim, ele via a mãe apanhar, na barriga também ele via, né, sentia. E hoje o Júnior é um menino que odeia confusão, ele odeia briga, ele não sabe lidar com essas coisas. E hoje, e quando eu estava grávida, que ele me batia, quem me defendia era a irmã dele, que é a irmã mais velha, que é a tia que tem um amor muito grande pelo Júnior. É uma pessoa que eu sou muito grata assim, por tudo que ela fez por mim, porque quando minha família virou as costas, ela não virou as costas para mim. E ela ia para cima dele. O que você está fazendo? Você tirou a menina de casa para fazer isso. Então, assim, ela me defendia muito, muito, muito. Me ajudava muito. E Júnior foi muito amado nessa casa, cresceu ali. E eu continuei tomando muito chifre. E ele já era um usuário de drogas. Fumava, assim, né, maconha, etc. Depois, a boca de fumo lá era da família dele. Foram morrendo as pessoas e ele virou um traficante lá do morro. E eu vivia ali naquele contexto, porque diante da escassez que eu vivia na minha família, era a primeira vez que eu tinha dinheiro, que eu comia bem. Então, sair, muitas vezes, às vezes a gente fala que você está escrava emocionalmente de alguém. No meu caso, nessa época, também que não tinha juízo nenhum, eu era totalmente dependente emocional e tudo que eu não tive na minha vida, eu tinha ali, com dinheiro da boca de fumo. Então, voltar para casa também não era uma opção, apesar dele me bater. E eu fui ficando, E depois quando o Júnior estava com 1 aninho e pouco, eu comecei a me cansar de uma situação da pessoa dormir muito fora, e arrumava amante, terminava comigo dentro da mesma casa, e ficava me batendo para eu ir embora, mas eu não podia ir embora também, que eu não tinha nem para onde recomeçar. Assim, eu acho muito difícil, né, para mim, nessa época. E eu engravidei de novo. Aí eu engravidei de novo. E o Júnior tinha 1 aninho e pouco quando eu engravidei. E nessa gravidez eu descobri que ele estava tendo um caso com uma menina de 13 anos. Como eu tinha também, eu acho que ele gostava dessas menininhas novas. E aí eu lembro que uma tia dele, uma das irmãs, falou para mim assim: nega, sai disso. Fulano não quer nada com você. Olha o que ele faz com você. Olha, você vai ter outro filho. Olha o que ele está fazendo com você. Não faz isso. Deixa esse homem para lá viver tua vida. Vai não sei o que, não sei o que. Sabe? E eu comecei a pensar mais. Tipo assim, o que eu poderia fazer se eu conseguisse sair daquela situação de dependência emocional, né, deste homem. E no dia que ela falou comigo, ele está com quem? Ele está com fulano de tal. Aí é uma menina conhecida que morava na rua de trás, e eu fui lá. Fui lá, chamei a pessoa. Ela veio, falei com ela, falei: olha, eu soube que você está tendo um caso com o meu marido. E se eu souber que você está fazendo isso, eu vou dar na sua cara. E eu falei isso com ela, e ela debochou, e eu dei na cara dela. E eu bati nessa menina de 13 anos. E assim, eu bati de uma forma violenta, que nem sabia que eu tinha essa força. Eu nem sabia que eu sabia bater. Eu acho que era toda a raiva que eu tinha de mim também. Eu lembro que eu só tirei ela da minha mão, alguém tirou porque alguém veio e falou: você está grávida? E na hora que eu olhava, tinha um monte de gente segurando na minha barriga. E fui embora. Fui para casa. Nessa mesma noite eu passei mal. E no outro dia eu estava com dores de parto. Eu estava grávida de 5 meses e meio de um menino. E acordei passando mal e fui lá, falei com a tia do meu filho, eu falei: Curi, eu estou sentindo algo assim, 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 assim. Ela: você está com dor de parto. Deixa a Júnior aqui, pode ir. E pode ir.
para o hospital. Aí me deram dinheiro, eu peguei um táxi, na época era táxi, e fui. Cheguei lá, sozinha, fui sozinha. Cheguei lá, com dores. E enquanto eu estava fazendo a ficha, assim, a mulher veio falar comigo e eu senti assim que o bebê estava nascendo. E eu fiz assim para ela e estava cheio de dor, e me ajudaram. Tive um bebê ali mesmo, rápido. Tive o parto ali, nasceu vivo. Todo formadinho por fora, mas por dentro ele não tinha sido formadinho ainda, né? Então ele tinha que ficar na UTI, ele ficou na UTI. Ele ficou 24 horas vivos, meu bebê. A minha avó queria dar o nome dele de Jonas. Esse dia eu estava lembrando disso, meu Deus. E aí liguei, porque lá não tinha, nós não tínhamos telefone. E nós usávamos, quem tinha telefone, porque as pessoas tinham ações, né? Então nós ligávamos ou para o orelhão ou para a casa de alguém. Liguei para a vizinha para falar para ela, né, que, olha, eu preciso que alguém venha, que ele foi lá. No primeiro dia, quando nasceu, assim, que ele soube, ele foi lá e depois ele foi embora. Aí, como 24 horas depois o bebê morreu, eu recebi alta e ele não voltou lá. E me deram alta e falaram assim, mãezinha, você está de alta, mas você pode ficar aqui com o seu bebê. Aí o bebê morreu. E quando falaram, foi aquele desespero ali no corredor, de gritaria. E eu só sei que mãezinha, o que você vai fazer? A gente precisa saber, já que você recebeu alta, eu preciso saber se você vai levar o bebê para fazer um enterro. Aí eu ligava e ninguém atendia. Aí eu ligava para essa senhora e ela falava assim, ô minha filha, eu já dei recado. Ô minha filha, eu já dei. Então assim, eu fiquei ligando. E meio que assim, como se eles quisessem que eu saísse do hospital. E eu, nessa hora, ela falou, mãezinha, você pode decidir doar para pesquisa. Você pode doar para pesquisa e você está liberada, você pode ir embora. Aí ali, na minha solidão, eu assinei, doei para pesquisa. E acho que eu choro, porque acho que essa foi a fase mais ruim da minha vida, que eu não tinha nem dinheiro para ir embora de táxi, o troco que eu tinha. Eu fui para o ponto de ônibus, eu lembro que acho que era um domingo, estava um sol muito quente. Fui para o ponto de ônibus, peguei um ônibus, e eu tinha tido um parto, né? Então estava muito dolorida, e eu peguei um ônibus, e ali o ônibus corria, e de lá, da Promátria até o Caratuíra, eram 40 minutos, 45, ou menos. E, sei lá, parecia que essa viagem levou 4 horas. Porque foi um momento de solidão, de abandono, de desprezo, e que eu vivi, que eu, sinceramente, eu não desejo para ninguém. Eu não desejo para ninguém, mas ali eu tomei uma decisão de mudar de vida. Ali eu queria sair da situação que eu estava vivendo, e aí eu falei, cara, eu vou largar esse homem, eu vou viver minha vida. Sabe, irmãos, vocês que são pais, como eu sou também. Eu fui adolescente, fui mãe de adolescente. Não é fácil, não. Mas eu vivi consequências de desobediência. Consequências de pecado de desobediência. Jovens, adolescentes, quero dizer para vocês aqui, vocês não suportam as consequências de uma desobediência dos pais. Dói. A solidão dói, a indiferença dói. Porque quando você acha que tem amigo, você não tem ninguém. Você está só. Ai, obrigada, irmã. E foi isso que eu vivi ali. Aí larguei esse homem, peguei as coisas, me ajudaram muito. Aluguei um cômodo com cama, com pouca coisa assim, que era um cômodo com banheiro coletivo, né, que tínhamos ali em Santo Antônio. E fui morar lá sozinha, recomecei. E essa tia sempre me ajudou muito, a tia do Júnior, ela sempre tomou conta dele. Até hoje, essa mulher, assim, ela tem um xodó muito grande por ele. Comecei a trabalhar em casa de família. E eu lembro até que antes disso tudo acontecer, eu levei um soco no olho, e meu olho, esse cara, o pai do Júnior, tinha unhas grandes, e ele lesionou meu olho. Ele tinha
tipo uma veia sangrando, e ela ficou, a mulher, quando me viu, ela ficou doida quando ela viu meu olho. Ela falou, o que fez? Aí eu contei para ela, e ela ficou desesperada, porque nessa época não tinha Maria da Penha, nessa época, né, não tinha. Então, isso são 30 anos, né? 30 anos atrás. Falando de 30 anos, parece que eu sou muito velha. E sou. E eu tentei recomeçar, comecei a trabalhar, e eu comecei a me arrumar. Aline, coloca a minha foto aqui, quando eu tinha 18 anos. Essa sou eu com 18 anos. Essa sou eu com 18 anos. E eu olho essa foto, e eu olho para mim hoje, eu me acho tão linda hoje. Eu tinha 18 anos na flor da idade, a pele mas tão triste, tão acabada, tão sem motivação. E hoje eu olho assim, olha o meu olhar é muito triste. Mas hoje eu tenho vida, é por isso que... É por isso. Porque aí quando eu encontrei uma pessoa lá, fulano, mas você não fica velha. Eu falei, querida, Jesus que fez isso comigo. Quem faria isso? Só Ele. E eu recomecei, aí comecei a sair para pagode. Quando eu comecei a sair, esse homem, onde ele me via, se ele soubesse, fulana está lá, ele descia de onde ele estava, sei lá onde ele estava. Ele ia lá e me tirava do pagode, da onde eu estivesse, pelo cabelo, ele me batia, porque ele não queria me ver em nenhum lugar, não queria me ver me arrumando. Se eu estivesse com alguém, namorando, sei lá, ele tinha um cordão, desses cordões de prata, grossão, ele já chegava dando aqueles cordõezadas no cara, a pessoa saía me puxando pelo cabelo, me batia. E eu não estava mais com ele estava com a menina de 13 anos, que já tinha, estava até grávida dele, mas ele não me deixava viver. Nessa época, o Júnior já estava quase 3 aninhos, e eu queria morrer, eu tentei suicídio. E eu lembro que o Júnior estava brincando, e eu estava com, bisturi, e eu queria morrer, porque eu falava, esse homem, ele vai me matar. Então, já que ele vai me matar, eu vou me matar, porque eu não quero mais passar pela... E era uma vergonha quando ele me pegava dos lugares para me bater. E eu comecei a cortar o pulso, assim, começou a ter uma marquinha que ficou pequenininha, e sangue começou a queimar, né? Porque eu vou falar uma coisa louca, 30 anos atrás, 25 anos, 28 anos atrás, então eu estava com depressão. Se fosse um diagnóstico de hoje, eu estava com depressão. E aí você vai entender, eu queria que algo acabasse. Alguém ia me matar, mas já que ele ia me matar, eu vou tirar minha dor. E foi a primeira vez que eu ouvi assim, eu já tinha tido uma experiência num retiro de jovens que eu fui, mas essa eu olhando para Júnior, e uma voz falava para mim assim, não faz isso não. Não faz isso não. E aí eu comecei a chorar. Aí a voz falava para mim assim, olha para ele. Aí eu olhava o Júnior, pequenininho, todo magrinho, ali brincando. E aí ela falava assim, a voz falava assim, ele só tem você. Ele só tem você. Aí me deu um start assim, eu falei, não, meu filho precisa de mim. Mal sabia eu, né, que o Júnior tinha quase 3 anos ali. Que 3 anos depois, o pai dele seria assassinado. Ele foi executado com 9 tiros em, acho que Barra do Jucu, uma coisa muito, muito horrenda. E Júnior estaria sozinho, sem mim. E assim, eu fui o suporte do Júnior até hoje. Já imagina, esse menino perde a mãe ali por causa de desespero. Desespero quando você quer sair de uma situação que você acha que não tem solução. E graças a Deus, passou essa fase. Aí eu lembrei, eu falei assim, eu vou conversar com o irmão dele. Tinha um irmão, Estivado do Tem, né? Que é o único, só sobrou esse vivo. Porque eram 4 irmãos e todos morreram. Foram executados, né? E eu falei, eu vou conversar com esse irmão, para ele conversar com o irmão dele, para ele me deixar em paz, porque eu preciso viver minha vida. Ele já quis fazer o que ele queria fazer, eu preciso viver. Aí eu conversei com ele, está acontecendo isso. Ele falou, não, me deixa em paz, eu quero viver minha vida. Aí ele foi, conversou com o irmão dele, falou, tipo assim, ele ficou nervoso, ficou com raiva, e parece que brigou com ele realmente, falou que se ele soubesse que ele estava me batendo, ele que ia bater. Enfim, esse homem me deixou em paz depois daí. E depois que ele foi assassinado. E a minha conversão
se deu quando o Júnior tinha 6 aninhos. Depois que o pai dele morreu, o Júnior ficava muito lá no morro, depois ele veio morar comigo. E eu me converti em 2002. E me converti dentro de casa, ouvindo um CD que a minha irmã tinha me dado. Eu lembro que quando eu me converti dentro de casa, eu queria ir na igreja para fazer essa profissão de fé, né? Quando alguém chama alguém. Aí eu fui no culto do domingo e o pastor não fez apelo. Aí eu voltei para casa, eu falei, ai meu Deus, agora eu sou crente, mas ninguém sabe. Aí voltei para casa, aí esperei o outro domingo. Aí esperei o outro domingo para o pastor fazer o apelo. Aí quando o pastor fez o apelo, aí tinha muita gente lá de Santo Antônio, na Baixada. Aí ele fez o apelo, pastor Gedimar, e eu fui lá na frente, fiz minha profissão de fé. Mas eu me desviei depois disso. Eu fiquei de 2002 a 2007 na igreja. E esse tempo que eu me converti, eu nunca tive assim, experiências ali. E também nunca me envolvi com nada. Era aquela pessoa que frequentava a igreja, mas eu nunca me envolvia em ministério. Eu queria estar ali, porque o louvor era bom, né? Então eu queria estar ali. Mas foi um tempo de aprendizado. E quando eu me desviei, nessa época de 2002, eu tinha um relacionamento, né? Eu tinha um relacionamento, casada e julgo desigual com essa pessoa. E não deu certo por conta de muitas coisas, principalmente, né, o julgo desigual. E isso é uma coisa séria que eu quero falar para vocês, jovens e adolescentes. Não casem com uma pessoa que não tem uma mesma visão espiritual que você. Você não vai convencer ninguém a se converter. É o Espírito Santo que convence. E às vezes, você vai tentar a vida inteira e vai cansar. Vai cansar de buscar o Senhor por você e por alguém que não quer nada com o Senhor. Quer viver uma vida, muitas vezes, pecaminosa, perto de você. Enfim, eu fiquei de 2007 a 2014 fora da presença do Senhor. Foram 7 anos fora da presença do Senhor. Na última vez que eu contei meu testemunho aqui, eu falei que foi os anos que eu mais chorei na minha vida. E olha que dos meus 13 aos 21, 20, eu também chorava. Aí eu ficava, mas Senhor, sou tão nova e já passei por tanta coisa. E vai eu de novo passar por muita coisa. Só que essa fase foi muita dependência emocional, de amor, de amizade, de querer alguém que te amasse de verdade, porque eu já não tinha vivido essas coisas. E me relacionei com uma pessoa, e essa pessoa tinha um namorada, desculpa, e Júnior estava na igreja. Júnior sempre esteve, assim. Ele desviou, ele ficou uns 2, 3 meses, mas ele estava na Assembleia nessa época. E eu falei com ele, falei, Júnior, aconteceu isso, isso, isso. Eu estava vivendo uma vida muito pecaminosa, E quando você está no pecado, um abismo vai puxando o outro e você vai mesmo. Você não está nem aí. Eu lembro que o pastor Gedimar falava assim, o diabo, ele tira a tua vergonha para fazer você desviar. Mas depois ele põe uma vergonha incrível na sua cara, quando alguém faz um apelo e você não quer. Você tem vergonha de se expor ali na frente, mas você não tem vergonha de fazer coisas horríveis naquela época não tinha rede social. E eu me lembro de falar com o Júnior, sobre isso, e ele falou, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Ele me levou no ponto de ônibus, ele falou, mãe, deixa eu te falar uma coisa. E Júnior era um cara que nunca ficava assim, brigando comigo. Ele ficava assim, mãe, você precisa voltar para Cristo, mãe, que não sei o quê. E ele falou assim, mãe, para de mendigar amor de quem não tem amor para te dar. Aí eu fiquei, foi tão dolorido ouvir aquilo, eu falei, o senhor não está falando isso comigo? Ele falou assim, mãe, Jesus te ama. Ele tem amor que transborda, você não precisa mendigar amor de homem. E aquilo ali mexeu comigo, porque era a minha vida promíscua, era essa. De querer um amor. De querer alguém que cuidasse, que amasse. E antes disso tudo acontecer, e nessa mesma época que aconteceu essa coisa com o Júnior, eu fui Aconteceu algo comigo, que o Senhor estava me cercando. O Júnior me chamava para visitar a igreja, eu ia. Aí o pastor fazia um apelo, eu falava que eu não queria. E de vez em quando eu ia na igreja e endurecia o meu coração. E beleza.
E um dia eu fui num... As meninas estavam vendo o jogo da Copa de 2022. 2014. Copa de 2014. E elas estavam me chamando, Li, vem, não sei o quê. Eu falei, não vou não. Ah, não estou afim. E eu estava com uma sensação, não sei se vocês já sentiram isso, uma angústia no coração, algo que assim, alguma coisa vai acontecer. E eu não queria sair de casa. E eu estava lá, eu estava bebendo, estava lá vendo o jogo na TV, mas eu não queria. E elas, vem, não sei o quê, vem. Por fim, alguém me convenceu, eu fui, cheguei lá. Estava todo mundo já bebendo, aquela coisa, o Brasil já tinha ganhado, e estava todo mundo... E eu me lembro de alguém falar assim, vem, vou no banheiro. Eu falei, não, depois eu vou. Quando ela foi, demorou um pouquinho, houve uma confusão, uma briga. E eu sempre, no meu passado, eu sempre fui muito brigona. Então, assim, eu comprava briga de pessoas, eu brigava mesmo, porrada, brigava muito. E eu me lembro dela falar, me chamar, todo mundo, aí fomos, os meninos que estavam lá, e estavam em briga, ela tinha levado um soco já na boca, uma coisa horrorosa. E na hora, eu me lembro eu não senti vontade de brigar. Eu senti que... Eu falei, nossa... Aí eu cheguei lá e falei, para, querendo apaziguar. Eu sei que alguém ameaçou alguém, passou uma viatura, eu sei que todo mundo foi para a delegacia. E eu fui também. De táxi depois, né? Aí cheguei, e no meio do caminho, eu me lembro de falar com ela assim, fulana, para de confusão. Poxa, você está brigando e daqui a pouco alguém puxa uma arma branca e você está numa confusão com não sei o quê. E ela olhou para mim e falou bem assim, ali que eu vi que tinha algo estranho, ela botou a mão no meu rosto e falou assim, eu falei, Fabi, em nome de Jesus, eu falei para ela. Só que eu já tinha bebido. E ela, eu não sei que Deus é esse que você serve. Só que ela botou a mão no meu rosto e fez uma cara que eu achei estranha. E tinha um policial, vendo a situação toda, ele falou bem assim para mim, eu quero conversar com você. Você é a pessoa mais sóbria que tem aqui. Aí eu, tá bom, moça, é porque eu cheguei agora, eu nem bebi. Eu falei assim com ele. Aí ele veio e estava um lugar bem escuro, assim, aqui na Ilha de Santa Maria. Eu lembro que ele falou bem assim para mim, você... Não era para você estar aqui hoje, né? E eu estava assim, meio na adrenalina com as meninas, eu nem... Aí ele parado, ele estava com, tipo assim, com um negócio na mão, tipo assim, olhando e olhava para mim. Olhando e olhava para mim. Ele falou, não era para você estar aqui hoje, né? Você estava em casa hoje, não, e você não estava com vontade de sair. E alguém te chamou para sair, você veio. Aí eu olhei para o rosto dele. Quando eu olhava para o rosto dele, esse homem, ele tinha um rosto parecido com o meu pai. Eu vi foto do meu pai aqui. Não? E ele... Aí quando ele falava isso para mim, eu olhei no rosto dele e falei, gente... Ele falou, meu nome é fulano de tal. Eu sou presbítero da igreja tal. E o Espírito Santo estava te incomodando para você não sair de casa hoje. Ele nem colocou vontade no teu coração, mas ainda assim você foi. E ele manda te dizer, ele te deu um livramento hoje. Ele te deu um livramento. E eu, aquilo ali, quando eu fiquei muito louca aí, eu quero ir embora. Ele falou, não, você pode ir. Conversei com as meninas, fui embora. Quando eu saí, eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando em tudo aquilo, aquele homem, tudo que ele falava. Eu falei, meu Deus, Deus foi me buscar onde eu estava. Ele foi me buscar, ele foi falar comigo, ele me ama. E eu sei que dali, eu ainda relutei acho que 1 mês e meio, quase 2, ainda para voltar para Cristo. E voltei para o Senhor. Neste mesmo ano, 2 meses depois, para a glória de Deus. E depois disso, a minha vida assim, mudou. Mas eu tenho, uma parte de outro testemunho que eu não vou falar hoje, né? Não tem esse tempo. Mas sobre essa palavra que eu li hoje, aqui, sobre tudo que eu passei na minha vida, sobre o que Deus fez e me restaurou, eu vivi situações, depois de ter voltado para o Senhor, de mergulhar na palavra de Deus, de me relacionar de verdade com Ele. Parecia que eu nunca tinha sido crente na vida, porque parecia que eu nunca tinha vivido. Eu falei, gente, parece... Porque aí eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Depois, e quando eu voltei, eu comecei a ler, eu comecei a entender. E meu coração começou a queimar. E aí eu lembro que a irmã falou assim, olha, a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. E o Senhor começou a fazer grandes coisas na minha vida. E eu me envolvi em ministérios. Eu me envolvi tanto, que eu fiquei tão apaixonada. Eu queria viver isso. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Vem as lutas. Eu estava sozinha, né, solteira. Vem as lutas. E
desenterram umas coisas lá do passado para te perturbar, nudes, gente que te liga. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E foi nessa fase de transição louca que eu me aproximei mais de Deus. E era como se eu precisasse esquecer quem eu era, esquecer da minha carne, esquecer que eu tinha desejos, que eu tinha vontade, porque eu precisava esperar em Deus. E ali eu comecei a buscar ao Senhor e, para a glória de Deus, assim, até hoje. E neste contexto, eu conheci meu marido. Eu não vou contar esse testemunho. Mas para finalizar, eu quero falar aqui com vocês, igreja, jovens, adolescentes, sobre perdão. A minha mãe é uma pessoa narcisista e tóxica, ia dar um bando. E é muito difícil falar de Jesus para ela, uma mãe odeia crente. E ela odeia crente, ela fala de crente, ela fala mal de crente. Teve um dia que ela estava tanto falando que aconteceu uma coisa com ela. Eu falei, mãe, é assim que a senhora me vê, então? É assim? Ela, não, você não, não sei o quê. E assim, e ela odiava o pai do meu filho, né? Ela é apaixonada, assim, pelo meu marido. Ela fala assim, nossa, ele é tão bonzinho para ela. Aí você vai entendendo por que uma mãe, muitas vezes, proíbe a gente de namorar alguém que vai te maltratar. Às vezes a gente fala assim, que mãe está enchendo o saco, mas ela sabe. E sabe por que eu sei disso? Porque eu sou mãe. E eu sei quando alguém está do lado do meu filho, e eu sei quando a pessoa é falsa. Eu não sei o que é isso, essa coisa de mãe. A gente sabe. E uma mãe sabe o que o cara, o que ele ia ser para mim. Foi isso que ele fez. Ele ludibriou e me maltratou. E eu lembro que eu fui dar um abraço na minha mãe a primeira vez, foi em 2002. Só que há 2 anos atrás, quase 3, ela passou mal, ela tem diabetes, né? Minha mãe é muito obesa e ela, né, vive comendo muito, ela come muito doce, e ela parou no hospital. E ali eu vi uma oportunidade de falar de Jesus para ela a primeira vez. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque ela vai me xingar toda hoje. Ou Satanás vai se manifestar ali. Mas se Satanás se manifestar ali, eu já tinha visto que mamãe incorporava dentro de casa. Mamãe atendia pessoas dentro de casa, já conhecia os nomes dos demônios que ela recebia, já conheço. E isso nunca me assustou também, assim, porque já vinha desse contexto, né? Glória a Deus. E eu me lembro que ela estava deitada, bem assim, frágil, ela estava com aquele negocinho de oxigênio. E assim, eu falei, poxa, ela está vulnerável agora. E eu cheguei para ela, eu falei, mãe, eu quero falar alguma coisa com a senhora. Aí ela falou assim, fala, minha filha. E ela estava tão calminha, aí eu falei, mãe, eu quero te pedir perdão. Ela se assustou, assim. Aí, perdão? Mas por quê? Aí já começou a ficar, eu falei, mãe, não, eu quero te pedir perdão. Ela, por quê? Eu falei, mãe, eu quero te pedir perdão pela adolescente que eu fui. Adolescente desobediente. Por ter saído de casa, né, com 14 anos, de ter desobedecido, mentido, enganado, porque é isso que a gente faz, a gente engana os nossos pais, né, quando a gente quer sair. Você que é mãe, você sabe que seu filho fala que vai na casa do coleguinha, mas muitas vezes ele pode não estar. A gente foi adolescente também, a gente fez isso. E eu pedi perdão para ela, e ela falou assim para mim, mas você está me pedindo perdão por quê? Você está pensando que eu vou morrer? Eu falei, não, mãe. Eu estou te pedindo perdão porque eu quero ser livre. Aí ela... Falei, mãe, você me perdoa? Me perdoa. E ela não queria falar. Aí eu insisti, ela foi me perdoou ali. E ela é uma pessoa que não pede perdão até hoje. Ela nunca pediu. Mas não é sobre isso, sabe? Deus ele espera de mim e espera de você também. Que você peça perdão. E eu tinha uma outra palavra. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração... Sexta-feira mudou para isso aqui, para eu pedir perdão para o meu filho. E aconteceu que lá no passado, meu filho tinha, acho que 11 anos, e eu sempre fui muito brigona. E eu estava em Setiba, numa praia, e tinha uma birra com uma mulher, que essa mulher era uma mulher de traficante, e ela... Queria brigar com ela, alguma coisa aconteceu lá, alguém citou uma situação. Eu só sei que foi tão feio, eu queria brigar com essa mulher, ficou uma situação tão feia que o marido dela falou bem assim, que era para eu calar a boca, e falou para alguém que era um primo meu, e falou para uma outra pessoa, faz ela calar a boca, senão eu vou dar um tiro na boca dela. Aí ele pegou a arma, e uma pessoa veio para cima de mim e começou a me bater.
Tipo assim, você tá doido, não sei o que. Aí começou a me bater por este lado. Aí eu peguei o celular para ligar para a polícia. E o meu filho estava do meu lado. Aí eu liguei para a polícia, tentando ligar para a polícia, a pessoa pegou o microfone, pegou o telefone da minha mão e começou a me bater também. Aí, só que com essa pessoa que estava aqui, que era mais magra, eu fui na porrada com ele. E a pessoa que estava aqui começou a me chutar. Ele me chutou e eu fiquei desse lado todo machucado, assim, roxo, dolorido e inchado, porque ele me bateu como se batesse num homem. E com a pessoa, e Júnior estava do meu lado, ele estava chorando, ele estava gritando. E eu falando, cala a boca para ele, cala a boca, você não é homem. E hoje eu liguei para o meu filho para pedir perdão por esse dia. Porque o dia que eu falei, o Júnior é o cara que ele tem dificuldade para chorar. Ele tem dificuldade para chorar, porque eu falava para ele, engolir choro. E esse dia foi muito traumatizante para ele. Hoje, ele veio me dizer isso, confessar isso. Ele me perdoou. E minha nora estava do lado, né? Como falei com ele. E ele falou assim que ele falou, mãe, esse dia foi muito traumático para mim, porque eu não pude te ajudar. E e detalhe, eu tinha quebrado um copo de vidro na minha mão, então eu estava sangrando ainda. E ele foi assim, foi muito vergonhoso tudo que aconteceu. E eu consegui pedir perdão. E a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração a despeito de perdão para nós. É para nós, pais, mães. Eu não sei como você se relaciona com seus filhos, na sua casa, na tua mesa. Mas se aconteceu algo na tua vida, porque a gente é mãe, é pai, a gente acha que a gente pode machucar. Só que a palavra de Deus, ela também fala, pais, não ireis os seus filhos. E às vezes a gente erra, achando que tem toda a razão, e não tem. Peça perdão, tempo de mesa, sabe? Vamos pegar aqui a palavra. Senta aqui, eu quero falar com você daquele dia. Filhos, adolescentes, faça isso também com seus pais. Às vezes você falou, respondeu mal criado, falou mal, tipo assim, da sua mãe com seu amiguinho, porque sua mãe não deixou você fazer aquilo que você queria. Peça perdão. Peça perdão. Eu creio que Deus, Ele quer restaurar casas e lares. E isso é para nós, é para hoje. E eu ouvi uma palavra uma vez que fala que avivamento começa dentro de casa. E como é que vai começar se não tem perdão? Se não tem respeito? Eu comecei a orar, falei, Senhor, restaura o respeito de pais para filhos e filhos para pais. A gente tem visto uma geração que responde pais de uma maneira que eu tenho vergonha. A minha mãe batia, mas ninguém respondia a minha mãe. Até hoje, ninguém responde mamãe. A gente tem um respeito muito grande. O meu filho foi criado para não fazer isso aqui para mim. Ele não faz isso aqui de ombro. É milênios. O meu filho é de 95, mas ele foi criado para me respeitar e respeitar as pessoas. E o Júnior, para a glória de Deus, é um pregador da palavra. E as pessoas falavam assim, nossa, porque é uma família, e esse é o meu filho. Esse é meu preto. Ele tem hoje 30 anos, casado com a Evelyn. É um pregador da palavra, é líder do ministério de louvor lá na igreja dele. E é uma bênção na minha vida. E as pessoas falavam assim, olha, quem puxa você não degenera, hein? Filho de traficante. E lá tinha um negócio assim, vou passar. No meio do caminho, entre Ismael no meio do Jordão, um jeitinho de Abraão ter um filho. E quando Deus reafirma a promessa a Abraão fala assim, tá bom, que Ismael seja grande diante de você. Aí Deus fala, negativo. Eu vou abençoar Ismael, beleza. Mas a minha promessa, a minha aliança é com Isaac, porque Isaac foi eu que gerei. Então o Senhor não frustra ninguém. Sabe, Ele não viola a sua aliança, Ele não vai contra aquilo que Ele pregou, que Ele falou. Ele se comprometeu com Abraão, Ele falou, eu vou fazer de você uma descendência, uma grande nação. Só que não era sobre Abraão ter um filho, era sobre o propósito eterno de Deus. E dentro do... Não tem coisa melhor do que, depois de toda a história que eu vivi, e as pessoas falavam, porque a boca aqui, ó, se for para ser a boca de fumo de alguém, vai ser da família fulano, porque
E esses filhos que ele deixou, tirando o Júnior e a mais nova, eles estão na droga. E nem são registrados, né? Estão na droga. Então, assim, glória a Deus, assim, pela vida do Júnior. E eu falo que o Senhor mudou a minha história totalmente. Ele restaurou a minha dignidade, Ele me deu tudo novo de novo. Mas a partir de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter. Porque sem esse tipo de mudança, Deus não faz. Deus não faz. E eu quero encorajar você, irmão, a sentar na mesa com seus filhos e restaurar isso dentro da sua casa, como o Senhor tem restaurado isso assim na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. E eu tenho visto, eu tenho vivido situações e visto situações onde os nossos olhos, os nossos filhos, na minha época não tinha rede social, nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos a internet como temos hoje. E se você puder projetar esse versículo para mim, Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eu me vi numa fase assim de rede social, de internet, que eu sou uma pessoa totalmente... Eu não sou blogueira, tá, gente? Eu sou criadora de conteúdo. Eu trabalho e o meu trabalho é isso aqui que vocês veem. Por isso que vocês vão me ver aqui com o meu cabelo todo mês, com um cabelo diferente. Eu vendo isso aqui. A minha imagem é isso aqui. É vender o meu trabalho. Então, a rede social, para mim, é para vender meu trabalho. E usar a rede social hoje, que é tão aberta para tanta coisa, e os nossos olhos estão olhando para lugares, muitos jovens, homens, mulheres, abertos, janelas para lugares onde Deus não gostaria que você estivesse. Isso é para nós, isso é para hoje, isso é para mim também, isso é para você. Consumir na rede social aquilo que não agrada a Deus. Fazer alianças com pessoas que não agradam a Deus. Abrindo lugares que vão te levando para abismos. Quando você perceber, você está muito fundo e é difícil para você voltar. Então, assim, vamos analisar onde os nossos filhos estão enfiando os olhos deles. Com quem que eles se relacionam na rede social. A gente tem visto jornais, nós temos visto como tem acontecido. Por que tem acontecido? E ou você ora, mãe, pai, tem poder na sua oração. Ora, começa a orar para que os olhos dos seus filhos sejam abertos nesses dias. Porque o mundo está aí, a rede social está aí, é tudo entretenimento, é tudo tão bonitinho, é gostoso, que é uma ilusão que traz consequências absurdamente dolorosas. E nem eles aguentariam, As consequências são graves e elas são reais. Porque a palavra fala que tudo que nós plantamos, nós vamos semear. E a gente vai cantar um louvor. E esse louvor, ele fala uma fase da minha vida. E vai falar também da fase da vida de muitos aqui. E ele fala de quando a gente está longe do Senhor, a gente procura refúgio em tantos lugares, em tantas pessoas. A gente procura refúgio em amores não correspondidos, de homens, de mulheres. A gente procura refúgio de amizades que não acrescentam nas nossas vidas. Amizades que vão te levando para abismos. Amizade que não vai te acrescentar. E nós buscamos e vamos mergulhando em lugares que depois é tão difícil voltar. E foi assim que eu vivi antes de voltar para o Senhor. Buscando amor, buscando validação das pessoas, buscando o amor perfeito de um homem que só Jesus é perfeito. O amor dele é perfeito.
perfeito. E quando eu me senti amada por Ele, eu me amei. E depois que eu me amei, eu estava preparada para ser amada por alguém. E hoje eu sou amada de verdade. Uma história que, sinceramente, nem parece que é verdade, de tão bom que é. Glória a Deus, né? Ele restitui tudo.